Bom, leitores autoentusiastas, tudo bem? Eu estou aqui com o Lothar, da Audi, ele vai se apresentar. Para quem se recorda do post que a gente fez lá do Audi Day, o Lothar foi quem recebeu a gente lá no Audi Lounge, junto com a equipe da Audi, mas fez uma apresentação dos carros pra gente. E agora nós estamos aqui no RS Experience, para comemorar os 20 anos dos modelos RS da Audi, né? No Brasil. No Brasil, desde 1994. Isso. Né? O primeiro carro foi o RS2, aquela Avante, né, perua, como a gente chama aqui, que iniciou a produção na Alemanha em 93, mas chegou ao Brasil justamente nessa época, fevereiro, março de 95. Legal. Hoje aqui no evento a gente está com 6 carros, né, diferentes. Nós modelos, temos 8 carros e os modelos são, vamos começar do mais fraquinho para o mais fortinho. Nós temos o RS Q3, que é um SUV que tem trem de força, motor e transmissão, e trem de rodagem, que envolve aí suspensão, freios, sistema de direção, que já foram utilizados em competição efetivamente. Por isso o RS, que significa Rennsport, ou em inglês a mesma coisa, Race Sport. Então é realmente um conjunto mecânico de competição que você instala num carro, obviamente para ele ficar com a possibilidade de uso dia a dia, você coloca uma plataforma eletrônica confortável, uma automática e uma esportiva. Se você colocar ele no modo Dynamic, tudo esportivo, aí ela mostra as garras. Né? Se você deixar ela na plataforma confortável, dá para usar no dia a dia, para levar a criançada para a escola, enfim. Então nós temos a RS Q3, que é um SUV. Aí nós temos motor transversal, 5 cilindros, 20 válvulas, 310 cavalos. Em seguida nós temos os modelos RS4, que também é uma Avante, e o RS5, que é que nós chamamos de Sportback, é um desenho de coupé. Esses dois têm motor V8 com 450 cavalos. É um motor V8 4.2 litros, né? Isso. E ele é aspirado. Então, neste carro, a gente tem a característica de desdobramento de força de um V8 aspirado. Ele é forte desde o início, mas ele te empurra com constância e com um torque indo e aumentando gradativamente, não é? Então você sente o carro puxar naquela linha bem regular. Esses dois carros estavam lá no Audi Day, né? E os carros que o pessoal dirigiu lá e mais gostou, talvez pela história da RS, né? Isso. Começar com as Avante, foi a RS4, né? Exato, mas por causa desse desdobramento. Carros aqui, depois a gente vai conversar junto sobre isso. Em seguida nós temos o RS6, que também é uma Avante, e o RS7, que de novo é um Sportback, né? Desenho de coupé, que tem um motor V8 também, 4 litros, só que com 2 turbinas, uma para cada bancada de cilindros, e as turbinas são instaladas no meio do V. Então é um fluxo inverso do tradicional. Legal. Esse carro tem um desdobramento de força absolutamente explosivo. Então esse carro ele começa a te empurrar com muita vontade e vai empurrando com essa vontade toda de uma forma bem explosiva. São 560 cavalos, 560 né? cavalos e 700 Nm de torque. É um torque muito próximo daquele usado para um caminhão que carrega 40 mil quilos. Então, como ele tem menos de 2.000, dá para a gente ter uma ideia de com que vontade ele empurra isso tudo. E aqui o giro sobe muito, mas muito rápido mesmo. É uma explosão, eu posso dizer, animalesca, assim. Então, se lá eu estava entrando no corte, aqui eu não tenho nem... Aqui eu posso entrar fácil no corte também sem perceber. Mas aqui a pista ficou muito menor, ficou pequena a pista. Sim. E existem, por outro lado, pessoas que, claro, a gente não dirige um carro desse no dia a dia, mesmo quem tem um carro desse não dirige ele de forma tão dinâmica diariamente. Uhum. Esse tipo de desdobramento explosivo assusta algumas pessoas. Então elas ficam reticentes, preferem o RS6. Outros já acham justamente essa explosão, o delírio da adrenalina. Então a gente tem aí um pouquinho de tudo para o pessoal andar. E temos também o R8, porque muitos colegas não tiveram oportunidade de andar com o R8. Hoje eu não andei no R8 aqui, mas andei no Audi Day, então tive o privilégio lá, né? Exatamente. E aqui você tem uma condição
que não existe nas estradas. É lógico que é uma pista, é um ambiente controlado, uma pista muito bonita. Nós estamos aqui no Velocitar, tá? Ela é inclusive tem o registro da Federação Internacional do Automobilismo, homologada. Pista, né? Muito bacana. Agora, Lota, eu andei nos 5 carros, andei no RS Q3, no RS4, RS5, RS6 e RS7, né? Eu tenho a minha opinião bem assim, definida sobre o tipo de carroceria, a influência que isso faz, né? Acho que você também tem alguma coisa a falar sobre isso, então, né? é por isso que a gente trouxe essas nuances todas. E nós queríamos justamente que vocês pudessem experimentar em ambiente controlado a diferença que faz simplesmente tendo o mesmo trem de força e o mesmo trem de rodagem, um pouquinho de diferença de carroceria. Então, a entrada, percurso e saída de curva de um Avante é extremamente diferente a sensação que você tem de um Sportback. E eu confirmo isso. Isso cada um tem a sua preferência. O Sportback, ele é mais quadradinho para fazer a curva. E o Avante, por ter um pouco mais de massa na traseira, ele acaba arredondando a curva um pouco mais. Não existem grandes diferenças de velocidade de entrada, de percurso, de saída de curva, mas a sensação que o carro transmite é extremamente diferente. Bom, desses 5 que eu dirigi, para mim o carro mais assim gostoso na pista, ou mais assim, que teria uma performance, acho que melhor até na pista pelo jeitão dele, é o RS5, né? Em termos de envolvimento, eu adorei o RS5, minha tese estava comprovada. Eu acho que a combinação de tamanho, entre-eixos, peso e a própria configuração da carroceria, que deixa ela mais rígida um pouco, né? E o motor aspirado fariam do RS5 a minha escolha assim, mais racional desse grupo aqui. Ele tem um entre-eixos um pouco menor que a RS4 também, né? A maior diferença são realmente física pura, as massas. As massas, né? Você tem um pouco mais de massa na traseira, você tem um movimento lateral e de traseira um pouco diferente do que tem menos massa. Por isso que eu digo, para fazer o circuito, desaceleração, entrada de curva, percurso da curva e saída, cada um gosta de um jeito, né? Alguns gostam de sentir aquele efeito de que tuas costas estão querendo ir um pouquinho mais para o lado, e o outro gosta daquele efeito de sentir as costas como se fosse preso numa linha fazendo a curva. É de cada um, que bom, né? Que cada um sente diferente. Bom, né? Que mais? Eu acho que também, eu não vi os pneus, mas o RS6 em comparação com o RS7, apesar do RS6 ser Avante, né? Eu achei o RS6 um pouquinho mais dinâmico do que o RS7. Talvez seja algum ajuste mais para o conforto do RS7, por ser um... É basicamente impressão. Se pode ter acontecido de o carro que você dirigiu estar num outro modo de Drive Select. Estava tudo igual. Eles colocaram, a gente começava no conforto e depois colocava passou por todos eles, tranquilo. Pro Dynamic, que dá uma diferença tremenda mesmo, né? Uma coisa que já é diferente, quando você... nós somos seres extremamente visuais. Né? A visão, audição e tato são muito fortes, justamente porque o automóvel envolve tudo isso. Dentro da Avante, você já inicialmente, olhando pelo espelho, você tem uma sensação de amplitude, o que no Sportback diminui, porque você vê o vidro caindo. Então, o espaço interno menor, o eco do ruído de escape e assim por dentro do carro, já faz com que você subjetivamente imagine um diferente do outro, mesmo andando na reta, a mesma velocidade. Então, quando você começa a fazer curvas, sensações, né? Que você envolve outras sensações, você escuta o ruído do pneu derrapando um pouco. Nós estamos ouvindo aqui, eu acho que dá para ouvir no fundo, a pista está logo ali, nós estamos aqui numa caixa que é um pouco acústica, né? Passou mais um. Então você tem muito essas sensações de ruído de pneu, vento e assim por diante, que acabam dando a cada um, subjetivamente, um prazer maior num carro ou no outro. Por exemplo, eu sempre fui apaixonado pelo Avante. Eu acho, primeiro, o desenho muito interessante. Segundo, aquela característica legal. Você está andando numa estrada, o cara olha assim e fala:
que piruinha invocadinha, com capão pneuzão, né? E não é bem por aí. Familiar, né? Essa quebra de esportividade do formato, que depois se transforma, na verdade, no desempenho cavalar, né? É verdade. Isso é muito bacana. E eu acho que isso também ajuda, né? O RS4 aí a ter se tornado esse ícone e a preferência dos editores lá do site, né? Mas aqui na pista, um carro que me surpreendeu muito pela resposta do motor, pelo jeito que o motor gira e até pela dinâmica, né? É o Q3 RS. Aquele motorzinho comparado com os outros, é a maneira de falar, né? Esse motorzinho, tem alguns carros do museu lá da Audi, um S1 inclusive, que usava esse motorzinho de 5 cilindros, só que ele era ajustado, tudo mecânico, carburador e tal, ajustado para 720 cavalos. Então foi esse carro que o Walter Röhrl utilizou para subir lá a montanha de Pikes Peak, e que o recorde dele permaneceu até asfaltarem a pista. Quando era pista de terra, ninguém subiu aquilo mais rápido. Então, de novo, o desdobramento de força desses 5 cilindros... Ele é fantástico. Ele acaba oferecendo, por ter menos massa movimentando, uma aceleração mais parecida com uma máquina de costura do que os 6 cilindros. E ele é muito mais violento do que um 4 cilindros. Então é um meio termo. Eu gostei muito. Confirmado na pista aí. Muito doido. E a dinâmica, né? Principalmente pela tração 4, né? O Q3 é lógico, é um carro mais alto, a gente senta mais alto, né? Mas eu tinha a impressão de que ele fosse se esparramar mais nas curvas. E não, né? Porque é um trem de força e de rodagem de competição. E é um trem de ele força. Não é feito para esparramar, ele é feito para fazer a curva. E eu acho que quanto mais você acelera, mais ele gruda, né? Se você ficar com um pouco de medo e titubear, tirar o pé... A própria massa do carro vai empurrar ele sobre o pneu, assim, porque o motor não está oferecendo torque nas rodas externas. E quando você acelera e as 4 rodas estão grudadas, então é o que ele precisa para entrar no trilho mesmo, né? Eu gostei muito disso daí. O mais legal, agora eu vou ver se é isso mesmo, é que você jamais tem a sensação de estar no SUV. Tirando a altura, né? Sim, você está altão, mas a impressão que o carro te dá não é absolutamente de um SUV. Ele não balança, ele não faz aquele rolling de carroceria tão característico dos SUVs, né? E não é porque botaram um pneu imenso, a carroceria lá no chão, e nem nada disso. Ele continua tendo boa altura, ele continua vencendo, por exemplo, lombadas e valetas mal feitas como um SUV. Mas quando você está na estrada e de repente você quer um pouquinho mais de esportividade, ela tá ali, é só você apertar um botãozinho e acelerar do seu jeitão. Vamos ver agora se mais pra frente um pouquinho a gente pega esse Q3 RS para fazer o teste de no uso lá no dia a dia. No dia a dia. Aliás, levar a criançada para a escola. A gente tem lá, a gente começou agora o teste de 30 dias. Isso vai ser legal, a gente fazer um teste de 30 dias com um Q3 RS, porque a gente pega várias condições de uso. Claro. E é um carro que é pro dia a dia mesmo, né? Dá para ir pro supermercado legalzinho. Inclusive existem pessoas que a gente conhece aí que tem RS6 e as mulheres acham espetacular depois que dirigem e tomam coragem, porque ele no modo comfort, elas falam, é a maneira mais gostosa de você ir no supermercado e voltar. Entendeu? Porque tem espaço. E achar que as mulheres não gostam de desempenho. Né? Isso não é fato. Pela minha mulher, quando eu pego um carro um pouquinho mais forte, ela fala, nossa, esse aqui eu gostei, porque a resposta do acelerador é maior, né? A gente tem esse engano. Olha, a mulher gosta também de resposta rápida de acelerador. A minha esposa reclama de carro automático porque ela diz que ela gosta de passar as marchas. E para acompanhar ela anda com 1.6. Para acompanhar ela no meio dos bairros ali próximo de casa, você sofre. Porque a mulherzinha, ela é pequenininha assim, né? Não é de estatura tão grande, mas o pé vai rapidinho no acelerador. Ela anda muito bem. E é característica da mulher ser bem objetiva também, né? E mudando de assunto agora, eu vi que você estava falando sobre nível de ruído, escapamento desses carros aí, tinha uns macetezinhos ali, umas coisas bem técnicas que acho que o nosso leitor lá vai gostar. O que acontece? Se eu aumentar um pouquinho o ruído do escapamento, o carro te dá a impressão de ser mais gostoso, mais potente. Vou fazer uma analogia bem louca.
Quando a gente andava de Fusca, a gente colocava aquele escapamento 4 em 1. Cadrão. Puta, o carro, né, ele parecia que chegava a 100 por hora em 5 segundos a menos. Não chegava a nada, era tudo igual, mudava absolutamente nada. Mas a sensação era outra então, coisa, né? De novo, né? A gente é visual, auditivo e muito tato, calor, frio, assim por diante. Paladar, etc., a gente não usa tanto, principalmente no automóvel. Mas tem gente que lambe o carro, né? Tem. Então, o que existe? Para que essa sensação não seja amortecida pelas legislações, você não pode exagerar em ruído de escape, assim por diante, usa-se um truque auditivo simples. Você coloca um dispositivo, uma unidade de comando dentro do carro, que recebe informação de velocidade, posição de marcha, acelerador, essa dinâmica toda, e ela aciona um motor elétrico de alta rotação com um pequeno peso fora de centro, um peso excêntrico. Quando a gente fala excêntrico, a turma lembra do Patinhas, não é esse tipo de excentricidade. Aquilo vibra. Então, dependendo da velocidade desses fatores, essa unidade de comando faz esse motor girar mais rápido ou mais devagar, a vibração é mais intensa ou menos, e existe uma hastezinha que vai apoiada, presa mesmo, na parte inferior do para-brisas. Isso não dá para ver porque está todo coberto ali dentro da caixa de águas. Essa vibração é transmitida para o para-brisas quando você pisa firme, estando em dynamic, assim por diante, faz o para-brisa vibrar numa frequência pré-estabelecida. Então, quando essa vibração chega no meio assim da curvatura do para-brisa, ela ganha o espaço interno e dentro da cabine você ouve essa vibração. Então a sensação que você tem dentro da cabine é exatamente o mesmo tipo de frequência que tem o escapamento do lado de fora, só que ele é incrementado. Para que você ouça como você ouviria um carro com escapamento mais aberto. Isso são todos RS, tem isso? Sim. Assim, de ouvir passando assim, eu acho o escapamento da RS4 um pouco mais grosso que dos outros modelos, né? Não sei se é um ano de fabricação, se você tem turbina, a própria turbina, como ela faz parte do sistema de coletor de escapamento, ela acaba agindo como um abafador, como um pré-silenciador. Então, o ruído que você consegue do sistema de escape é um pouco menor do que o carro do qual sai o gás direto para os canos de escape, junto com a vibração natural desses gases, então ele vibra um pouco mais. Muitos fabricantes estão fazendo o som sair pelo alto-falante agora, né? Estão criando um som... Aí já é um pouquinho de exagero, não precisa disso. Porque o som que você consegue tirar dos alto-falantes não está na mesma frequência que esse estouro de saída de coletor de escape. São frequências um pouco diferentes que não dá para conseguir por movimento de ar, você precisa realmente fazer vibrar. Tudo isso aí é aquela história. Eu acho fantásticas algumas áreas da física. A dinâmica... você é engenheiro, né? Também. É mais puxado para eletricidade, não para mecânica. Outra área que me fascina é a luminotécnica. O pessoal está desenvolvendo aí sistemas de iluminação fantásticos. Cada vez mais isso. Mal colocaram em produção um farol a laser, já estão trabalhando com afinco, junto com o Instituto Alemão, de um laser matrix, que pode então dirigir os feixes do mesmo jeito que o nosso farol full LED matrix dirige. Você está dirigindo numa pista, digamos na faixa esquerda de uma rodovia como Castelo Branco Bandeirantes, tem um carro à sua direita. O seu carro está em farol alto, clareando extremamente a pista, mas a câmera está enxergando que tem o carro do seu lado direito e os LEDs, ou no caso vai ser o laser, não vão iluminar para a direita, para não ofender, não ofuscar. Ele simplesmente deixa o carro que você está ultrapassando no escuro. É uma sensação, inclusive, estranha para quem tem consideração pelos outros motoristas. Você vê o seu carro um farol alto, indicando no painel, você fala, tá ofuscando o cara, aí você olha e você vê que o carro dele, em relação ao seu farol, tá no escuro. Meu, é muito bom. Mas aí a sensação visual que você tem, quando isso acontece,
por ele estar no escuro, você sabe que ali tem alguma coisa, né? Não, você não tá enxergando. Você não fica tão longe, o carro está próximo de você. A sensação que você tem, você observando o guarda-rail do seu lado esquerdo, ele está todo iluminado, farol alto. Você observando o guarda-rail do lado direito, ele também está todo iluminado. Aí você observa o carro que está um pouquinho à sua frente, na diagonal, a traseira do carro não está sendo iluminada pelo céu. Eu já tinha lido a respeito disso. Ele faz o recorte do carro. Recorte o carro. Ele recorta exatamente. O carro. Legal. Usando mais ou menos blocos de LEDs que estão dentro do farol e, claro, uma câmera de alta resolução que transforma essa imagem em sinal eletrônico, que a unidade de comando de distribuição de energia que aciona os faróis lê e faz ele se comportar dessa forma. É muito louco. Outro dia, já faz uns 6 meses, né? Eu tive com o S3 e fui lá na Estrada dos Romeiros, tipo 11 horas da noite, né? Ali é muito perigoso à noite, não tem iluminação alguma, né? E foi impressionante a diferença que faz quando você tem os faróis esterçantes também. Porque ali é uma estradinha toda fechadinha, cheia de curvinhas, né? E a segurança extra que você tem quando você tem um carro que os faróis fazem as curvas também. Eu fiquei impressionado. No nosso caso ele não faz a curva, né? Você tem uma luz adicional para as laterais, que conforme você... Vamos dizer assim, o facho, né? Isso, o facho é direcionado para a curva, né? E o mais legal, se nós tivéssemos um farol tradicional que liga e desliga, a gente não teria tanto conforto. Você ficaria meio ofuscado, meio assustado. O interessante é que esse farol aumenta de intensidade e diminui. Então ele é bem modulado. Ele não chega a agredir os olhos. É muito bom. Legal, Lothar. Obrigado aí por esse papo aí. Prazer em vê-los de novo, né? E valeu. Prazer grande em ter vocês aqui. Bom, sempre nós bom. Nossos leitores também. É isso aí. Valeu.